Ó, a parte externa já está praticamente pronta, que eu fiz em duas partes, né? Eu só vou deixar para soldar isso aqui quando já tiver tudo certinho, porque agora eu vou providenciar essa parte de dentro. Isso aqui é a parte externa, mas dentro também ele tem um reforço. Então eu vou tentar fazer esse reforço aqui, ó. Ele tem um vinco no meio e igual essa tela aí, ele é no formato de um T, né? Aliás, no formato de um E, na verdade. Ele sobe lá de um lado, sobe do outro e aqui no meio. Só que eu não vou fazer em duas partes não, eu vou tentar fazer em uma parte. Eu tô com um paralama velho aqui que vai dar pra... Já tirei um pedaço já da chapa para tentar fazer essa peça de uma só. Fazer de uma vez só. Ao invés de fazer duas assim como eu emendei essa. Vou tentar fazer uma só. Eu até mostrei num vídeo anterior que quando eu preciso dobrar uma cantoneira para dentro, eu cortava ela, dobrava e soldava. E aí eu aprendi na live do Rodrigo Guerra que existe essa ferramentazinha aqui. Não sei se foi ele que criou, eu copiei da dele. Existe essa ferramentazinha para dobrar a chapa e conseguir encolher ela. Dobrar para depois prender aqui e encolher. Eu vou tentar pela primeira vez fazendo isso aqui. Ela já dobrou, ó. A curva que eu quero, ela já dobrou. Então a técnica ensinada por ele, pelo Rodrigo Guerra, realmente ela funciona. Eu fiz a curva aqui na chapa com esse alicate aqui, ó. Coloca na chapa e apertando. Vendo, ó? Olha como é que ela abraça, ó. Ela faz essa curva lá. Aí depois de prender com dois alicates de pressão de um lado e do outro, fiz essa cava aqui porque a curva que eu quero é pouca. Talvez se fosse uma curva mais fechada, como por exemplo essa daqui, ó. Se fosse uma curva mais fechada, aí bastava uma chapa em linha reta. Como a curva aqui é pouco aberta, não é muito fechada, aí eu fiz esse corte aqui numa chapa mais grossa, prendi com o alicate de um lado e do outro e bati aqui e realmente, ó. Ó a curva que ela fez, ó. Mais uma que eu aprendi. Se eu não conhecesse essa técnica, eu iria cortar como eu fiz no molde da lateral traseira perto do porta-malas. Eu cortei, fiz um corte aqui, juntei, ela dobrou, aí eu soldei. E nesse caso aqui, dessa forma não precisa soldar. Realmente ela encolhe, ó, e não precisa soldar. E o acabamento não ficou 100% porque eu não tenho uma bigorna. Eu uso um cepo e um pedaço de mola de caminhão para alisar a chapa, para bater na chapa. Eu não tenho uma bigorna, o correto mesmo seria uma bigorna. Pronto, a armação vai ser assim. Eu só vou regularizar aqui a questão desse vinco para poder ele ir baixando para o lugar correto. Eu deixei aqui o limite original para eu me basear da cantoneira de cima, e agora eu estou fazendo essa armação para ela descer aqui. Quando ela descer, que tiver nessa altura aqui, é que eu venho com a parte de fora. A princípio é a armação de dentro. A grade de trás está quase no grau. Só alguns ajustezinhos aqui, mas ela tá, pelo menos de tamanho tá bom. É só uma questão agora de moldar os cantos, só regularizar os cantinhos. Ó, no capô funciona mais ou menos assim. Os dois moldes externos, aqui eu cortei grande. Prefiro cortar grande para depois eu ajustar bem certinho. Depois que não tiver mais o que torcer, o que tiver mais de ajustar, aí eu corto.
Só na hora de soldar mesmo é que eu faço esse corte aqui. Então ele fica assim, ó. Uma parte, essas duas partes por fora, que ele tem ele tem uma dobrazinha para fora aqui. Ele tem um estufadozinho aqui. Eu tenho o outro capular e vou dar uma analisada bem. Mas ele tem uma estufadazinha aqui que é do vinco, que é o mesmo vinco que sobe pro capuz. Esse vinco aqui, ó. Esse vinco aqui, ele vai até esse final aqui. Então na hora da solda aqui eu tenho que me ligar nesse vinco. E a parte de dentro, que é assim, ó. Ele fica um por dentro e um por fora. Por dentro e um por fora. E curvado. O capô ele é curvado, ó. A base mesmo fica mais ou menos assim, ó. Curvado. Ainda falta alguns ajustes. Eu havia testado a armação no capô, né? E aí fiz a curva do capô. Só que aí eu não confiei no capô, porque o capô, além dele já ter um monte de defeito nas armações, por exemplo, ele está quebrado aqui, ó, que eu vou soldar. Aqui, como eu desmontei, ele sofreu um certo empeno. Aqui já tem um monte de solda, basicamente lá na frente. Então assim, eu não podia confiar no capô. Então eu estou tomando como referência da curva da ponta do capô o painel. E aí o painel ele é mais preciso, né? Ele não teria como empenar. Pelo menos a estrutura, né? Ele tem alguns empenos, mas a estrutura mesmo é mais difícil dele empenar. E ele tá alinhadozinho. E aí quando eu trouxe a armação aqui para ele, tava bem diferente. Eu tinha que fechar mais a curva. E agora, ó, agora sim. É ruim de filmar, mas o mesmo alinhamento aqui tá lá. Eu já prendi o capô ali, fiz esse teste. Aí tava dando errado, não tava encaixando certo. Aí eu tirei e fechei mais essa curva aqui, ó. Tive que fechar mais ela para poder coincidir com o painel aqui, porque com o capô lá já estava coincidindo, ou seja, o capô não é confiável. Moldar com base no capô. Eu vou tentar reparar isso aqui. O cara que era dono desse carro soltou a massa daqui e aí, ao invés de tentar colar novamente, né, um adesivo selante de carroceria, ele foi soldar, e provavelmente com solda, tá parecendo solda elétrica. Pode até ser oxigênio, mas parece mais com solda elétrica, e não empenou muito o painel. Praticamente não empenou, por isso que eu acho que foi solda elétrica ao invés de oxigênio. Se tivesse sido oxigênio, tinha empenado mais isso aqui, e quase não se percebe empeno nenhum. Então eu acredito que ele fez esse serviço com solda elétrica. E aí a forma de recuperar vai ser o seguinte, ó. Eu fiz esse retângulo aí e essa chapazinha para moldar essa peça lá. E aí o resultado foi esse aqui, ó. Às vezes ele fica com um lado mais alto do que o outro, mas aí é só colocar de volta e bater. Mas também, se tá, a diferença não é muita não. Eu já encaixei aqui pra ver, ó. Ó. Ele casa bem certinho, ó. Ó. Ele casa bem justa. Olha aqui. Então eu acredito que dê certo eu tentar recuperar, porque não adianta também fazer o capô pelo lado de fora e aqui por dentro ficar essa coisa feia, muito feia, né? Esse serviço aqui, serviço de solda ficou muito feio. Olha o bolo de solda aqui, ó. Então eu vou tentar fazer isso, ó. Aqui tem massa, vou tentar recuperar esses aqui.
A princípio eu iria somente fazer os remendos aqui dessa parte de baixo do capô, sem soltar esse reforço, sem tirar a folha. Mas aí eu pensei, né? Aqui embaixo tem esses pontinhos de ferrugem. Então, se eu restaurar esse capô sem tirar isso aqui, provavelmente esses pontinhos de ferrugem aqui depois eles vão estourar. Então eu mudei de plano. Eu vou soltar isso aqui. Eu vou descravejar onde tem esses pontos aqui e vou soltar. Eu acredito que fique melhor para fazer. Vai demorar mais, mas pelo menos vai ficar um serviço um pouco melhor. E aí vai ficar para o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, se por algum motivo você chegou nesse vídeo e gostou, se inscreva no canal para acompanhar como vai ser feito a retirada dessa armação aqui e a recuperação dela. Dê like, compartilhe e ajude o canal aí, porque eu não tenho muita experiência não, mas a gente faz essa troca de experiência e todo mundo sai ganhando.